Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, alguns dos seguidores me pediram para comentar rapidamente, com a experiência de quem está estudando fora e de quem morou um ano fora, como o mundo está olhando as eleições no Brasil. Eu vou falar bem rapidamente, focando em Estados Unidos e Europa. Bem, em relação aos Estados Unidos, o Congresso americano aprovou uma moção a pedido de parlamentares frisando o governo dos Estados Unidos, ao poder executivo, a figura do presidente Joe Biden, que os Estados Unidos ele deve reconhecer o primeiro candidato que for apontado como vencedor das eleições presidenciais pela corte, né, responsável pelas eleições, no caso o TSE. Isso significa que, se houver uma vitória no primeiro turno, seja lá de qual candidato, os Estados Unidos devem reconhecer quem as instituições brasileiras declarar como vencedor. Por outro lado, o Congresso norte-americano ele também pede que os Estados Unidos corte quaisquer relações comerciais e diplomáticas com o Brasil no caso de ou mais candidatos não reconhecer os resultados apontados pelo TSE. Ok, Alexandre, em relação aos Estados Unidos já sabemos. Então, podemos imaginar pela narrativa golpista de que então os Estados Unidos é um país governado pela esquerda que não aceitaria a tese propalada por um dos candidatos de que as urnas não são confiáveis e vai haver uma fraude. Não, os Estados Unidos não é um país de esquerda, não tem um governo de esquerda como estão falando, e sim, é um país que quer manter uma democracia importante na América Latina, que é o Brasil, é a maior democracia da América Latina depois dos Estados Unidos, dentro de um mínimo de normalidade democrática. E aí, a partir do reconhecimento do vencedor, realizar a sua relação diplomática, comercial, institucional com o presidente vencedor. Ok. E a Europa, Alexandre? Como fica a Europa? Como está a União Europeia em relação, né, quando eu falo Europa, eu falo da União Europeia. Como está a União Europeia em relação às nossas eleições? Bem, no Parlamento Europeu houve um requerimento de eurodeputados pedindo que a líder do Parlamento Europeu reconheça imediatamente o vencedor declarado pela TSE nas eleições brasileiras, seja no primeiro ou seja no segundo turno, e também que aplique sanções sobre o Brasil caso um dos candidatos, não preciso citar nomes, não reconheça o resultado e tente se manter no poder à força, ou seja, tente realizar um golpe. Pessoal, eu nem preciso dizer, já falei aqui no canal para quem me acompanha, que eu não acredito em golpes com tanques nas ruas, etc. Isso nem Putin faz, nem o Erdogan faz, nem o Orbán faz. As democracias elas não ruem mais desta maneira, como Steven Levitsky, David Russman e vários outros intelectuais e pesquisadores mostram. A democracia hoje em dia ela é corroída gradualmente. Qual é o risco que nós corremos atualmente no caso de um dos candidatos não reconhecer os resultados das urnas? O primeiro risco é ele pode tentar virar o país e criar incidentes similares com o que Donald Trump fez em 6 de janeiro do ano passado com a invasão do Capitólio. Esse é o primeiro risco. O segundo risco é, se esse golpe der certo e essa pessoa conseguir conturbar, convulsionar o ambiente e se manter no poder por mais tempo, além de convulsionar o ambiente, derrubar mercados e provavelmente gerar uma onda de violência no país, essa pessoa vai tentar alterar a composição do Supremo Tribunal e possivelmente do Congresso. A alteração da Corte, né, Suprema brasileira é a estratégia número 1 de todo o manual de ditador. Foi o que foi feito na Polônia e foi o que foi feito na Hungria. Como que isso é feito geralmente? Através de uma emenda constitucional que é inconstitucional, onde você aumentaria o número de integrantes da Suprema Corte. E assim, o presidente que está em exercício ele pode nomear novos integrantes ao Supremo, à Suprema Corte, no caso de qualquer país, no caso seria do Brasil, e com isso influenciar, colocando lá dentro ministros alinhados com seus interesses. Gente, isso não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma.
Isso foi feito, inclusive, já por papas na história da igreja, que aumentavam o número de cardeais, nomeando no colégio de cardeais os cardeais que lhe interessavam, ou facilitando a eleição deles, para que justamente obtivessem assim uma maioria artificial aos seus interesses. Acordem, pessoas, acordem, amigos, acordem, amigas. O que nós estamos vivendo é uma eleição onde nós não estamos apenas escolhendo projetos de poder diferentes, e sim uma frente ampla que defende a democracia e um candidato que nunca esteve ao lado da democracia.